Olá pessoal, boa tarde a todos. É um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço a grande audiência de vocês estarem abrindo as portas para me ouvir no trabalho, no carro, na sua residência, enfim, na sua intimidade. Isso há 11 anos. E eu trago aqui semanalmente para vocês dicas para manter a saúde, para fazer a verdadeira prevenção, para cuidar de doenças que já estão em evolução. Comento com vocês trabalhos científicos e respondo para vocês dúvidas, sugestões de pauta. Isso é muito interessante, vocês deixarem anotado o nosso meio de contato, que é justamente o e-mail da Rádio Mundial, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, enviem seus e-mails com dúvidas, sugestões de pauta, que a nossa diretora de jornalismo separa isso tudo para mim, com muito carinho, me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais do seu interesse. Tá ok? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que a direção da rádio e a nossa diretora de jornalismo, Samira Chaine, me relatou que tem muita gente querendo falar comigo ao vivo no programa e eu precisaria abrir um pouquinho mais o telefone. E hoje, durante o nosso papo, eu vou deixar os telefones da rádio aqui abertos para vocês. E os telefones da rádio são 3171-0221. 3171-0221 e 3262-4490. Tá ok? 3262-4490. Vocês bem sabem que o tema básico desse trabalho todo, desse projeto Manual do Proprietário, é aquele: toda doença tem causa, sim. Essa história de doença idiopática, ou seja, na medicina essa palavra significa de causa desconhecida, na verdade não existe. Toda doença tem causa, sim. E nós temos que atuar nessas causas para fazer a prevenção e o tratamento dessas doenças. E por falar em prevenção e tratamento, que todas as doenças têm causa, eu digo um pouco mais para vocês. Eu digo, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Quase todas as doenças crônico-degenerativas têm em comum meia dúzia, entre aspas, de fatores ocorrendo no corpo ao longo de anos, décadas, e esses fatores não são observados, não são tratados pela medicina convencional. E, baseado nisso, eu deixei para vocês, ao longo desses anos todos, as dicas de como a desidratação, como a desoxigenação, como a desproporção nutricional, como a carência de nutrientes, como a utilização de alimentos não antinutrientes, como a desmodulação hormonal, como a oxidação excessiva, a inflamação crônica silenciosa, a toxicologia ambiental e, junto à desmodulação hormonal, isso tudo atuando, predispõe ao terreno que a doença se manifeste e evolua. Quando nós cuidamos dessas situações, nos oxigenando adequadamente, através de atividade física, através de vários e vários meios de oxigenação, de oxigenoterapia, como já comentei com vocês ao longo desses anos todos, e tem um capítulo no novo livro que já está pronto, já está sendo registrado na Biblioteca Nacional, só estou aguardando acordo com algumas editoras para poder estar dizendo para vocês de quando vai ser o lançamento. E vou falar isso com bastante antecedência, porque eu quero a participação de vocês todos no movimento amplo de conscientização, de quando vocês receberem essa data, que vocês passem para todos os seus contatos e peçam para que cada um replique isso, porque vai ser muito importante que as pessoas tenham consciência de tudo que estão deixando de fazer, dando oportunidade para que a porta se abra, para que a doença se instale. Então, eu acho que isso é uma questão missionária
é um propósito de vida e a gente vai ter que levar. E vocês bem sabem, que me acompanham, que a gente não tem que fazer grandes restrições para conseguir manter esse organismo em equilíbrio. São coisas muito básicas e simples de se fazer. Olha, eu quero deixar para vocês poderem acompanhar através das redes sociais, que eu tenho que admitir para vocês, eu não tenho pessoalmente tempo, né, de estar acompanhando isso. Então, eu tenho, por exemplo, o Manual do Proprietário, vocês vão encontrar no Facebook. Facebook vocês vão encontrar como Manual do Proprietário. Então, ali, quem está olhando isso sempre para mim, quem está postando, é a Samira Chahine, a diretora de jornalismo. No Instagram, é a Simone, a secretária do consultório de São Paulo. E lá está com o meu nome, no Instagram, Edmond Saab Júnior, tá? O Facebook também, o Facebook, já falei para vocês, está como Manual do Proprietário, e o Twitter também está como Manual do Proprietário, e vocês, no YouTube, vocês têm todos os vídeos, algumas palestras minhas, tudo que eu falo para vocês aqui semanalmente, daqui a 3, 4 dias vai ser colocado para vocês no YouTube. Então, quando eu falo de algum trabalho, eu falo de algum suplemento, de algum fitoterápico, e geralmente nosso tempo é curto e voa, e vocês estão em movimento, estão trabalhando, não tem como anotar. Uma dica muito legal é vocês irem ao youtube.com, se inscrevam no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior, e ali vocês têm tudo que eu venho falando ao longo dos tempos, e cada um com o seu título, e vocês podem ir assistindo tranquilamente na sua casa e buscando os títulos de maior interesse para cada um nesse exato momento, tá ok? E eu vou estar mantendo vocês, através dessas redes todas sociais, informados em relação ao que está sendo, o que está acontecendo com o livro novo, em termos de editora, em termos de prazo, em termos de previsão para lançamento. E a ideia é ter um lançamento aqui na capital, e um outro lançamento lá na região metropolitana de Campinas, para todos os pacientes e os seguidores daquela extensa área do nosso estado. Então eu vou avisar para vocês com bastante antecedência. Então é muito importante vocês saberem aí que nas redes sociais vocês vão encontrar no Twitter e no Facebook como Manual do Proprietário, e no Instagram e no YouTube como Edmond Saab Júnior. Tá ok, pessoal? Bom, então falando um pouco na questão da formação das doenças, né? E como eu digo, todas elas têm causa sim. Eu quero falar um pouco hoje de uma teoria criada por um grande médico, um grande amigo meu, um professor, o qual me convidou para ser professor já há alguns anos da pós-graduação dele para médicos, né? Então, eu faço parte do grupo de professores da pós-graduação dele, do Dr. José de Felipe Júnior. Esse é um médico formado na década de 70 na Santa Casa de São Paulo, com doutorado na USP, com livre docência na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi o fundador da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, para vocês terem uma ideia. Ele é o presidente da Sociedade de Medicina Ortomolecular e Nutrigenômica, na qual ele também é professor nessa pós-graduação. Então, ele criou, ao longo desses anos todos, a teoria da carcinogênese, como é que o câncer se instala, como é que o câncer ocorre, né? E um dia desses, conversando com ele, por telefone, aliás, a gente tem muito pouco tempo para conversar, quando não é lá na pós, nossa vida é corrida, ele atende o tempo todo, eu também atendo o tempo todo, né? Ele escreve muitos livros, eu também escrevo, ele palestra, e eu também, e aí fica muito corrido, mas quando a gente consegue bater um papo, esse papo é longo e muito produtivo. Ele postulou o seguinte, que as células, que são a unidade básica da vida, né? As células, a unidade básica da vida, não só nossa, de humanos, mas de todos os animais, de todos os vegetais, né? De um pêssego, de uma maçã. Então, essa célula, que é a unidade básica da vida, e que ela apareceu, ela se manifestou no nosso planeta há um pouco mais de 3,5 bilhões de anos, né? Como um único ser, uma célula isolada, e no mar. E aí ela veio, durante a evolução, se transformando em tudo, até chegar ao que nós conhecemos hoje de vida no nosso planeta.
E ao longo desses 3 bilhões e 800 milhões de anos, ela teve que aprender muita coisa para poder sobreviver todas as intempéries que ocorreram nesse planeta. E tudo isso que ela aprendeu, ela guardou bonitinho no genoma dela, né? No genoma dela. Então, o que é, para o doutor José de Filipe, o câncer? Ele fala assim, o câncer é uma doença sistêmica que está ocorrendo no corpo inteiro. O tumor é só uma manifestação dessa doença. Porque o seu corpo inteiro, todas as células do seu corpo, estão sofrendo alterações, né? E ele tem uma série de trabalhos mostrando a realidade disso, até a manifestação do tumor. Então, ele diz que a célula, após tanto sofrimento, e quando ela se encontra num estado de quase morte, ela aplica todo esse conhecimento que ela adquiriu ao longo desses bilhões de anos para tentar sobreviver. Então, ela é uma célula doente necessitando de tratamento, né? E não de extermínio, simplesmente com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E nós temos visto que muitas vezes esses procedimentos falham. Falham por quê? Porque justamente essas células extremamente doentes, em um estado de quase morte, elas lançam mão de vários mecanismos para se defender dos ataques da quimio, da rádio e da cirurgia, e vão se proliferando, não é? Para poder subsistir. E quais são as causas que levam essas células a esse grau de extremo sofrimento, de estado de quase morte? É o que a gente sempre falou, toxicologia ambiental, agrotóxicos, pesticidas, metais pesados, chumbo, cádmio, alumínio, mercúrio, urânio, radiações eletromagnéticas, radiações, zonas geopatogênicas, doenças que vêm do subsolo, linhas de Hartmann que se cruzam e mandam uma energia telúrica para cima, né? Às vezes encontrando o seu corpo deitado naquele mesmo lugar durante 8 horas ou sentado 10 horas para trabalhar. Veios d'água que passam e mandam essa energia, radiações eletromagnéticas e tudo que é equipamento eletrônico, antinutrientes. A nossa comida hoje é uma comida desvitalizada, sem nutrientes, toda processada, refinada, onde ela perdeu os vários nutrientes e, portanto, a nossa capacidade de utilizar esses blocos de construção do alimento para modular nosso sistema imunológico, nosso sistema endocrinológico está diminuída. Essa desproporção de nutrientes causa uma alteração na função dessa unidade básica da vida, que é a célula. Essa toxicologia ambiental toda gera estresse oxidativo. O estresse oxidativo, excesso de radicais livres, vem acompanhado de inflamação crônica silenciosa. E isso tudo vai se somando aos parasitas crônicos que nos habitam. Então, não pensem que nós não temos consequências de todas as infecções que ocorreram na nossa vida, desde a nossa infância. Os sintomas agudos desapareceram, mas esses parasitas continuam em atividade. Isso é muito fácil de se observar em exames laboratoriais. Eu, normalmente, quando atendo um paciente com uma doença crônica, como câncer, como uma doença arterial, infarto, AVC, eu costumo pedir um exame que chama IgG, que é um marcador sorológico, para infecções crônicas, como clamídia, como Epstein-Barr vírus, citamegalovírus, e é espantoso que, no mínimo, 8 em cada 10 pacientes nessas condições têm grandes títulos desse IgG, ou seja, desse marcador sorológico de infecção crônica. E ninguém pensa em utilizar biocidas universais. Então vamos fazer uma coisa, vamos tirar essas células de extremo sofrimento. Então vamos primeiro começar a cortar as radiações eletromagnéticas que invadem aquele corpo. Ah, mas como é que nós vamos fazer isso, Edmond? Se tem um veio d'água lá embaixo, passando lá embaixo da onde fica o meu prédio, como é que eu vou fazer isso? É simples, gente. Vocês forrem embaixo do colchão de vocês, simplesmente com um papel alumínio. É esse que você compra no supermercado, só forre embaixo do seu colchão, não é?
embaixo da cadeira que você senta horas por dia, existem símbolos para vocês colocarem no celular, no computador. Vocês podem pesquisar pelo nome, né, de André Filipe. Então você procure por símbolo de André Filipe, Filipe com PH no Google, André Filipe, e aí esse símbolo vai aparecer, que é um engenheiro eletrônico francês, especializado em radiestesia, desenvolveu esse símbolo. Esse símbolo é testado, já foi testado milhões de vezes, ele funciona muito bem. Isso é baratíssimo, vocês podem adquirir pela internet e colocar em todos os equipamentos eletrônicos, então já estão se protegendo disso. Escolher o que vão comer, alimentos ricos, vivos em energia vital, né, ricos em energia vital, uma dieta muito mais baseada em plantas do que proteína animal. Não precisam se tornar veganos, não. Diminuam só a concentração dessas proteínas animais. Retirem as coisas mais intolerantes e que são antinutrientes, que nem a farinha de trigo refinada, que nem o açúcar, né? Diminuam drasticamente leite e derivados. Isso não serve para ser adulto nenhum, né? E aí vocês já estão melhorando muito a dieta de vocês. Aprendam a beber água de qualidade na quantidade certa, né? Eu venho falando com vocês sobre um dispositivo para vocês colocarem no filtro de vocês, que é o melhor custo-benefício que eu conheço, que ele alcaliniza a sua água, que ele torna o RP dessa água bem negativo, ou seja, transforma essa água numa substância antioxidante poderosa, e antioxidante somente contra um radical livre extremamente tóxico, que o nosso corpo não tem como criar nenhum sistema de proteção, nenhum antioxidante natural nosso, que é o radical hidroxila. Então, ele mantém uma certa oxidação que é necessária para a proteção celular, mas ele luta contra esse outro terrível, que é a hidroxila. Então, ele está alcalinizando, ele está antioxidando, ele está tornando essa água muito mais absorvível e hidratante, e num custo-preço de uma passagem de ônibus por dia. Então, isso é uma coisa muito interessante, que eu queria que vocês guardassem o nome do site e anotassem e passassem para todo mundo, porque é muito fácil de vocês assistirem, através do folder eletrônico do site, todos os testes que eu assisti pessoalmente, nesse mini dispositivo que pesa 25 gramas, que você pode carregar para onde você for, que é só colocar na água que você vai tomar, na água que você vai usar para fazer seu chá, seu café, a sua comida, na água que você vai beber, né? Então, o site é Água Dime. Dime é D de dado, I de igreja, M de mineral, I de igreja. Dime é um disco mineralizador. Aguadime.com.br. Repetindo, aguadime.com.br. Então aí você já está melhorando muito a qualidade da sua água. E você melhorando a qualidade da sua água, você está agindo contra mais um daqueles grandes causadores de doença, que é a desidratação crônica. Porque muitas vezes, quando você bebe uma água de má qualidade, ela é melhor que nada, mas ela não tem a capacidade de fazer tudo isso que nós estamos falando, de alcalinizar seu sistema, de hidratar seu sistema, de carregar toxina para fora desse sistema, de ter ação antioxidante desse sistema. Então, olha a importância. A atividade física, eu já mostrei para vocês inúmeros trabalhos, mostrando como ela aumenta a longevidade, como ela aumenta a qualidade de vida, como ela diminui a manifestação de tantas doenças. A modulação hormonal, como nós falamos em hipotireoidismo subclínico, né? Modular todos os hormônios, inclusive a vitamina D, que é um outro hormônio. A gente acorda, põe a roupa e vai trabalhar, não tomamos sol, não somos índios, não somos caiçaras. O nível de vitamina D no cidadão comum está baixo, está muito aquém do desejável para ter uma ação de vitamina, de hormônio realmente. Então, modular isso tudo. Voltando para a questão da célula, quando a célula então se encontra naquele grau de aflição, de situação de quase morte, ela começa a desestruturar a água que está dentro dela. Então, essa desestruturação dessa água intracelular, e eu queria que vocês soubessem que a grande parte da água que está no nosso corpo, e o nosso corpo ele é 70% água, a maior parte dessa água
se encontra dentro das células. Então, esses vários sofrimentos, parasitas, metais tóxicos, agrotóxicos, pesticidas, ondas eletromagnéticas, tudo isso junto vai fazer com que desestruture essa água dentro da célula. Em seguida, a nossa fornalha de energia, que é a mitocôndria, que ela tem duas fases para trabalhar, e trabalham sempre as duas, mas uma delas, onde se produz muito mais energia, ela ocupa uma parte maior desse processo, e a outra, que não utiliza oxigênio, não utiliza o oxigênio, ela ocupa uma parte muito menor. Então, nesse processo de quase morte, a célula desliga o processo de gerar muito ATP, muita energia pela mitocôndria, e aciona esse outro processo de baixa voltagem, de pouca capacidade de gerar energia. E essa energia só vai para o núcleo da célula, onde se encontra o nosso DNA, para poder causar as multiplicações todas, e essas células se dividindo, se proliferando, para não morrer. Então, quando a gente aprende a tirar todos esses fatores que intervêm nessas células, elas deixam esse estado de sofrimento de quase morte, elas passam a se diferenciar, voltam a ser o que elas nasceram para ser, não? Então elas se reprogramam para continuar fazendo as atividades que elas deveriam fazer e vão morrer simplesmente na hora certa e pré-programada, que elas deveriam mesmo, que chama apoptose. E aí essa doença está curada. E eu falando com ele, falei, professor, mas eu acredito que não é só o câncer, é brilhante essa teoria, mas quando nós nos encontramos numa palestra onde eu estava palestrando, e o senhor estava assistindo, e tinham muitos médicos na sala 4 anos atrás, eu falava isso tudo e não falava só sobre o câncer. Eu falava que esse era o mecanismo de formação, provavelmente, de todas as doenças crônicas. Ele falou assim, isso mesmo, meu caro Edmond, é isso mesmo. Esse é o mecanismo de formação de todas as doenças. E nós temos que intervir em todos esses fatores para que a célula, a unidade básica da vida, seja tratada e ela mantenha a sua fisiologia natural, mantendo assim afastado os processos patológicos ou doentios. Então, olha, é muito fantástico, é muito legal, é muito simples e é muito difícil, depois de tantos anos de medicina, eu 36, ele 50, a gente chegar a um propósito tão simples assim, tão simples. E eu queria dizer para vocês que eu estou tendo a honra do prefácio do novo livro estar sendo escrito por esse grande professor, não é? E eu espero poder, em breve, estar dizendo para vocês, pessoal, o lançamento deles vai estar à disposição, vai ser em tal lugar, aguardo vocês para esse coquetel, vamos fazer um grande movimento em relação a a esse conhecimento, a essa possibilidade de prevenção e de cura, e vocês vão estar disparando isso para todos os seus contatos, e cada contato seu para todo mundo, e nós vamos fazer isso aqui, tomar dimensões enormes e trazendo bem-estar para muita gente que se encontra em sofrimento. Gente, queria agradecer muito a audiência de vocês, nosso papo é maravilhoso, o tempo voa, e na terça-feira que vem, estou junto com vocês aí. Abração a todos, tchau, tchau, pessoal.